Fala galera, beleza? Aqui quem fala é João Eduardo, setorista do Clube Atlético Paranaense, e estou aqui para mais um boletim informativo para você, torcedor do Furacão, para você que quer saber tudo do dia a dia do Clube Atlético Paranaense. Então vamos embora para mais uma então? Hoje o assunto é um assunto legal, porque tudo que envolve contratação, envolve negociação, mesmo se não fechar só aquela especulação, já acaba dando aquela animada no torcedor. Então hoje a gente vai falar sobre reforços, sobre a movimentação do Atlético no mercado, que é uma coisa que tem chamado a atenção nos últimos dias, né? O Atlético conseguiu a classificação nessa semana para mais uma fase da Copa Sul-Americana, tá ali entre os 6 melhores equipes no Campeonato Brasileiro, tá na briga pela Copa do Brasil, e o elenco do Atlético tem chamado bastante atenção, essa falta de profundidade do elenco. Então, o assunto de hoje é sobre isso, é sobre as movimentações, as futuras movimentações, o que o Atlético tem que fazer no mercado para dar aquela qualificada no elenco, para dar aquele gás a mais, para tentar brigar aí para tentar conquistar alguma das Copas e chegar bem no Campeonato Brasileiro, né? O Atlético, né, tá lutando nas 3 competições principais da temporada, né? O Campeonato Brasileiro, que começou muito bem, liderou por um momento, agora deu uma caída, né? Não venceu nos últimos 2, 3 jogos, mas segue fazendo uma boa competição, é o 5º colocado, com chances reais de ir para Libertadores e vai bem nas outras competições, né? Vai iniciar na próxima semana o mata-mata das oitavas de finais da Copa do Brasil. Na Copa Sul-Americana, eliminou com certa tranquilidade, né, o América de Cali, venceu na Colômbia, goleou em casa, então passou com certa moral. E o elenco do Atlético chama bastante atenção, né? Principalmente na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando teve que poupar, é, o torcedor ficou com aquela sensação que se tivesse mais uma, duas, três peças, talvez pudesse até ganhar do Ceará fora de casa, e mesmo quando for poupar, o time manter a boa pegada esportiva, né? Manter o bom nível técnico. E até nessa semana aí, rolou alguns nomes, principalmente, não necessariamente nomes, mas sim a certeza que da diretoria sinalizar que, opa, a gente percebeu isso também, percebeu que tá faltando um pouco para dar essa qualificada no elenco que pode dar um bom retorno técnico. E com isso o Atlético deve sim ir para o mercado, né? O Atlético deve esperar aí essa janela de transferência internacional que vai abrir no próximo mês, no próximo dia 1º. E os principais setores que o Atlético deve se movimentar é na procura de um zagueiro, na procura de mais um volante ali para o meio de campo e um atacante de lado de campo, né? Um zagueiro chega porque o Atlético gosta de variar esquemas de jogo, né? A dupla zaga titular seria Pedro Henrique e Thiago Heleno. O Zé Ivaldo é um terceiro jogador que tem entrado, só que outro ponto, quando o Atlético atua com 3 zagueiros, o Atlético perde essa referência no banco de reserva de ter um novo zagueiro. Então, talvez para essa rodagem no elenco, quando precisar, mais um zagueiro seja necessário. Então, o Furacão monitora também mais um zagueiro para estar chegando no elenco. Tem o jovem Luan Patrick, né, da base, que tem mostrado um enorme potencial, mas ainda é muito novo, então talvez o Atlético observe talvez mais um nome com um pouquinho mais de experiência para ajudar o elenco. A questão do volante é uma questão que eu vejo o Atlético podendo até, se for se movimentar, procurando um nome um pouco mais caro, porque é um jogador, é um setor que o Atlético ainda tem um espaço em aberto. O titular hoje é o Richard, só que o Richard não é do Atlético, ele está emprestado do Corinthians até o final dessa temporada. Então, talvez o Furacão já possa se preparar já para essa substituição do Richard, ou até mesmo traz um outro jogador, lá na frente compra o Richard, ou lá na frente se espera para ver se surge um novo nome. Mas hoje o Richard não tem um substituto imediato, né? Então isso é um ponto. Ele mesmo foi desfalque nas últimas 2 partidas por ter testado positivo para a Covid-19. O Atlético teve que puxar o Léo Stadini, que é um segundo volante, e fazer um esquema de jogo um pouquinho diferente, tendo que recuar o Christian, que é o atual segundo volante titular, para fazer uma função um pouquinho mais recuada. Essas variações de jogo, né? O Eric, que é mais uma opção dentro do elenco, tá voltando de lesão e ainda não tá 100%, e talvez com o retorno dele também facilite isso, talvez o clube nem precise ir para o mercado, mas ali é um setor que o clube deu uma sinalizada que talvez pode sim se movimentar no mercado, né? A outra que talvez fique mais evidente para o torcedor seria a necessidade de um atacante de lado de campo. Hoje os titulares do Atlético são pela direita Nicão, pela esquerda Vitinho. Aí quando a gente vai para o banco de reserva, a gente tem o Carlos Eduardo, que não vive tão um bom momento como viveu em 2020, na temporada de 2020, e ele é apenas um. Quando você precisa poupar Nicão e Vitinho junto,
Aí vem a complicação. O Atlético tem que muitas vezes sair do 4-2-3-1 para acabar jogando no 4-4-2, fortalecendo o meio de campo, porque você só tem uma opção pelos lados do campo. Então você não pode colocar dois Carlos Eduardo ao mesmo tempo. Então, foi que nem fez na última partida contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético entra com o Carlos Eduardo de um lado e com o Márcio Azevedo, que era lateral esquerdo, improvisado, fazendo aquele setor, algo que não deu muito certo. Então, o atacante de lado de campo também é um ponto ali que chama bastante a atenção do Atlético. Que nem foi comentado, né? A movimentação do Atlético deve ocorrer muito ali de olho, esse monitoramento do mercado sul-americano, pois o Atlético entende que talvez possa achar jogadores bons, apostas de mercado, né? Jogadores que chegam com um valor um pouco mais baixo, um pouquinho menos de hype, menos badalado, que é esse trabalho de monitoramento que o Atlético faz muito bem, talvez no mercado sul-americano, pois entende que o mercado brasileiro está um pouquinho mais salgado, e o Atlético já fez algumas movimentações muito caras no começo da temporada, né? Vale a gente destacar aqui que no início dessa temporada o Atlético compra o Matheus Babi do Botafogo e do Serra Macaense, né, que tinha ali essas porcentagens de divisores de valores ali, mas o Atlético desembolsa no total 12 milhões de reais, que foi a contratação mais cara da história do clube, e um pouquinho depois traz o Davi Terans, que era era do Atlético Mineiro, estava no Penharol, por mais 7 milhões e meio de reais. Então, o Atlético se caracterizou por ser um clube que não se movimenta tanto, mas gastou um pouquinho nessas duas aí, então deve ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Um dos nomes que apareceram recentemente essa semana, né, foi trazido pela jornalista Monique Vilela, o Esporte no Mundo também confirmou e soltou matéria, é o lateral direito Alan Benítez. Mesmo não sendo um jogador, um setor que o Atlético precise tanto, o Atlético vai nessa, tipo, vai olhando as oportunidades de mercado e eu falando, opa, tá barato, é um jogador que chega para elenco, eu posso fechar. Então o Benítez estava no Olímpia, jogou essa primeira fase de Libertadores pelo Olímpia, acabou saindo do clube, então está sem clube. E essas oportunidades de mercado que o Atlético tá atrás. É jogadores que vão chegar por empréstimo, é jogadores que rescindiram com o clube, não renovaram o contrato, são livres no mercado. Para sem dar, você tem que sem ter que pagar, você tem que fazer um grande orçamento, uma grande movimentação financeira. Então o Atlético está de olho muito nessas movimentações de mercado. Também o torcedor acaba um pouquinho pegando no pé do Babi, do Kaiser, mas o Atlético não deve estar à procura de um camisa 9, só deve chegar um camisa 9 se chegar alguma proposta muito boa por um dos dois atacantes. Assim o Atlético vai vendendo um, aí vai ter que se repor. E o Kaiser deve ficar no Atlético muito por um ponto. O Babi já atuou lá no começo do ano pelo Botafogo na Copa do Brasil. Então o Renato Kaiser seria o camisa 9 titular na Copa do Brasil. Então ele deve sim permanecer no Atlético, porque o Atlético também olha com muito bons olhos a Copa do Brasil. Vale lembrar que é a competição que mais paga no futebol brasileiro, né? O campeão ali, somando todas as fases da Copa do Brasil, pode levar para casa mais de 60 milhões de reais. Então é muito dinheiro. Então vale você manter o elenco e apostar no retorno técnico, no retorno financeiro, em cima de um retorno técnico, em cima de um título, de chegar numa semifinal. Então o Atlético deve sim permanecer ali com o Kaiser, mas segue monitorando o mercado de modo geral, né? Não tem nenhum nome ainda na mesa, o clube não divulgou grandes coisas, mas deve sim se movimentar, né? Que nem a gente comentou, a janela do mercado vai abrir no próximo mês, né? No próximo dia 1º abre a janela internacional e vai durar todo o mês de agosto. Então, a partir dali os nomes devem estar pipocando, a gente vai estar sempre apurando para tentar trazer o mais rápido para você, torcedor, mas ainda o primeiro nome que foi ventilado foi do Alan Benítez, que seria um lateral direito, e nem é uma dessas prioridades dos setores que a gente comentou. Mas deve sim, nos próximos dias, já ter movimentações, o Atlético deve sim se movimentar, porque o clube entende que, olha, eu tenho chances reais de ganhar ou chegar bem em alguma Copa, tenho chances reais de conseguir ficar bem no Campeonato Brasileiro, então deve ter sim essa movimentação para dar aquele esforcinho a mais para quem sabe tá bem lutando nas 3 competições que o Atlético está disputando, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O clube entende que é muito difícil ser campeão brasileiro. Para você ser campeão brasileiro, você tem que ter um elenco muito grande ou tá disputando apenas essa competição. Então ele acha que o caminho mais fácil para você ter títulos, que é algo que a torcida quer, né? O Atlético nos últimos anos
ganhou 2 títulos importantes, né, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Então o Atlético acha que talvez seja mais fácil repetir a conquista de alguma Copa. Então o Atlético deve sim estar ligado nessa movimentação de mercado, né. Já respondendo algumas dúvidas que surgiu durante a semana, né, que a torcida mandou pra gente, é sobre a inscrição de novos atletas na Copa Sul-Americana. Assim como teve nessa fase de oitavas de final, o Atlético pode fazer 5 modificações na lista de inscritos, agora o Atlético vai poder fazer mais 3 modificações para essas quartas de finais. Então, se chegar no início da janela novos reforços, o Atlético pode fazer mais 3 mudanças entre os 50 atletas inscritos ali. Então vai poder trocar alguns jogadores que até mesmo já saíram do clube por novos reforços que chegarem no Furacão. Por hoje é isso, né, o intuito do boletim era mais trazer essas sinalizações de mercado com o Atlético, que ele vai sim para o mercado, a gente vai seguir apurando, lá no nosso site, né, esportesmundo.com.br/Atlético, tem, uma matéria sobre, esses nomes não, mas essa sinalização do Atlético de ir para o mercado, tem a matéria sobre o interesse do Furacão no Alan Benítez, então o Atlético deve sim seguindo, monitorando o mercado, também olha com uma certa atenção para a Série B. A Série A não agrada tanto, muito por esses valores altos, então o Atlético quer sim trazer, ir no famoso oportunidades de mercado, trazendo talvez uma, duas, três apostas que possa ajudar esse elenco a dar aquele salto final para quem sabe conseguir um título, conseguir chegar bem no Campeonato Brasileiro, conseguir chegar bem nas Copas. E você, torcedor, comente aqui embaixo se você gostou do vídeo, comente alguns nomes que você acha que o Atlético poderia ir atrás no mercado, nomes que você queria saber se o Atlético está interessado ou não para trazer para os próximos vídeos. Se você gostou, curta aí o vídeo, eu agradeço muito pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho, siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, @portal Esporte nos Mundo. Lá você vai ter inúmeras notícias sobre o Atlético, sobre os outros clubes, tudo sobre o futebol brasileiro, futebol mundial e esportes em gerais, tudo sobre a Olimpíada que já começou, teve abertura agora, né, dos Jogos Olímpicos, mas já tem esporte rolando. Então, se você quer saber tudo sobre esportes, se inscreve lá nas redes sociais para você poder acompanhar, né? Então, muito obrigado a você que acompanhou e até uma próxima. Tchau, tchau.